Gênesis capítulo 11, este é o próximo vídeo. Seja muito bem-vindo aí ao canal, ao nosso canal, Oferta e Sacrifício da Flor. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Alan Silva. Estaremos dando continuidade aí ao versículo 1 de Gênesis 11, onde nós falamos no capítulo anterior, né, sobre após o dilúvio, as descendências de Noé, dos seus 3 filhos, e agora estarei falando sobre a terra que falava um mesmo idioma, uma mesma língua, e agora, mais para frente, dentro deste capítulo, é quando chega a separação das línguas, a separação dos povos, é onde a gente se pergunta, por que nós falamos português? Por que no país aqui do lado, a Argentina, fala espanhol? Por que no país ali em cima, na Guiana francesa, se fala francês? E às vezes até do mesmo país fala 2, 3, 4 idiomas. Então, tudo isso houve uma procedência lá atrás. Historicamente falando, aonde tudo começou, né? Que foi no livro de Gênesis, aonde a geração iniciou, o princípio da humanidade. Gênesis 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu, guarde este versículo 4, tá? E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é, o que começam a fazer. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. A confusão das línguas. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era de idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Selá. E viveu Arfaxade, depois que gerou a Selá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos e gerou a Éber. E viveu Selá, depois que gerou a Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg, ou Peleg para alguns. E viveu Éber, depois que gerou a Peleg, 430 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E viveu Reu, depois que gerou a Serug, 207 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos e gerou a Naor. E viveu Serug, depois que gerou a Naor, 200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 39 anos e gerou a Terá. Vamos lá, estamos entrando... Opa, acho que a câmera caiu aqui. Pronto. E gerou a Naor depois... E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Ele colocou o nome em homenagem ao pai, Naor, no seu filho.
E estas são as gerações de Tera, ou Terá, mais conhecido popularmente como Terá, né? Terá gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Versículo 30. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã, e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, eu preparei escrito aqui, um pequeno resumo do que seria esse versículo 11 de Gênesis, sendo que eu não terminei porque senão ficaria muito grande, o vídeo ficaria muito extenso, aí eu teria que postar em 2 partes, porque o vídeo ficaria longo e tem gente que não acompanha algo que é longo, né? Então eu venho aqui da melhor forma possível, de forma resumida aqui, mastigada, para colocar na tua boquinha a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Cã e seus descendentes se afastaram de Deus e tiveram prazer na iniquidade. Como foi o caso de Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Nimrod foi valente caçador nas terras de Sinear, mas achou que poderia unificar o mundo contra o Senhor e edificar uma torre cujo tocaria nos céus, cujo cume, vou repetir, e edificar uma torre cujo cume tocaria nos céus. Nimrod tinha tudo também para ser um grande líder, mas como às vezes o homem não sabe lidar com o seu potencial, sua história não teve o fim que Deus queria para ele. Os descendentes de Cã, Sem e Jafé foram morar num vale da terra de Sinear, e todos falavam a mesma língua, mas a união sem restrição é extremamente perigosa. Esses versos da Bíblia têm como passagem a planície de Shinar. Vou repetir. Esses versos bíblicos têm como passagem a planície de Shinar, ou Sinar, ou Sinear, como a maioria das tradições dizem. Presuma-se que a Babilônia seria a mesma posição onde foi construída a Torre de Babel. A Torre de Babel era uma espécie de torre-templo, uma espécie de zigurate. O próprio Deus colocou a sua mão contra aquele projeto do homem para atrasar ou interromper o desenvolvimento, a criação, a urbanização daquela potência que seria Babel. Babel, meus queridos, quer dizer confusão. É um só povo, uma só bandeira. É mais ou menos o que o espírito do anticristo tem a trazer, como, por exemplo, hoje em dia a globalização. Vamos lá, dando continuidade aqui a esse pequeno resumo. A Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis 11, nos conta a história da Torre de Babel. E de acordo com o relato bíblico, foi essa torre a causa da divisão das línguas. Na verdade, a Bíblia relata também o confronto da humanidade com Deus. E de Deus, como uma espécie de maldição, fez com que o homem se espalhasse pela terra, e aí falando diferentes línguas. Muitas torres de Babel continuam sendo erguidas e construídas pelo mundo afora até hoje, mas todas virão abaixo, todas virarão palha, pois o Supremo Rei do Universo virá em breve estabelecer o seu trono de justiça e inaugurar o reino onde todos voltarão a se comunicar no idioma. A linguagem universal do amor a Deus está você preparado. A linguagem universal do amor a Deus está você preparado
para a chegada desse grande momento? Essa é a pergunta que eu te faço. Medite nisto, tá? Pense nisto. Não precisamos de torres para chegarmos a Deus. Não precisamos de templos para chegarmos a Deus. Porque se nós temos amor a Cristo, nós temos comunhão com Ele, aonde quer que seja, nós alcançaremos a graça, alcançaremos a virtude, alcançaremos o Senhor. Por isso é necessário estarmos com os nossos corações abertos, sinceros, deixar tudo de lado. Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer aqui o nosso material, não. Deus quer o nosso espírito, a nossa alma, a nossa sinceridade, o nosso coração. É isso que Deus quer de nós. Não precisamos de torres. Vamos lá. Confusão, para subirmos até Deus, foi pelo seu amor, fez com que Ele descesse até nós. Então, para alcançarmos Deus, não precisamos de torres para tocar numa torre de alto cume para tocar aos céus. Daqui, nós falaremos e alcançaremos a graça, o perdão, a sua misericórdia. Porque Ele já enviou seu Filho que descesse até nós, como forma de homem, nesta carcaça aqui, como forma de homem, que descesse até nós para nos evangelizarmos e trazer a salvação, a vida eterna para nós. Bom, o resumo que eu fiz foi basicamente isto. Teria mais coisa para trazer, só que ia ficar uma coisa muito grande, muito extensa. Então, bom, o que eu quero trazer é isso. Que Deus, Ele fez ali a separação das línguas porque o povo estava... O Nimrod, ele estava deixando a sua originalidade de lado. Não só Nimrod, aquele povo estava deixando essa originalidade de lado e idolatrar. Nós queremos para que um Deus se nós podemos criar o nosso próprio Deus? E aí eles criaram a torre por duas ocasiões, entendo eu, após a meditação que eu tive com o Senhor. Por duas ocasiões. Primeiro, eles tinham medo do dilúvio. Quando eu pedi para vocês guardarem, acho que o versículo 4, não é isso? Olha aqui. E façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Eles tinham um certo receio, um certo medo de um novo dilúvio. Eles não criam do que Deus falara com Noé. Deus disse que não traria mais o dilúvio como fim da humanidade. Ele não seria mais por água, né? E aí eles, mesmo assim, tinham um certo receio e criaram uma torre bem alta, sabe lá na época, né? Quantos andares, quantos metros essa torre alcançaria? E apesar o Deus da sabedoria ao homem, Deus da inteligência ao homem, para que o homem pudesse servir a Deus da melhor forma possível. E aí, infelizmente, para alguns, quando recebem a inteligência, a sabedoria, ou a bênção de uma vida boa financeiramente, materialmente falando, ele se desvia do Senhor, ele se desvia do projeto, ele sai daquilo que Deus tinha como propósito de salvação para a vida dele. E aí, através dessas duas ocasiões que eles criaram a Torre de Babel, primeiro, pelo um medo de um novo dilúvio, e segundo, para que eles pudessem adorar a Deus mais de perto, adorar ao Deus mais de perto. Então, em alguns andares ali, existiam esses zigurates, né? Esses templos, era uma torre-templo. E aí ali eles buscavam ao seu Deus, eles criavam o seu Deus para buscar. Isso, o que eu estou falando, além de ser com base bíblica, vocês vão também pesquisando pela internet, vocês podem ver com esses arqueólogos, com esses historiadores, e aí para dar certeza e credibilidade naquilo que eu estou dizendo, ok? Que Deus abençoe nossas vidas, que não possamos ser como esses homens que trabalharam pela Torre de Babel, que não possamos ser como Nimrod. Nimrod estava sendo um líder daquela região. Ele tinha 5 cidades que ele ocupou. Nimrod ocupou 5 cidades além de Sinar. Sinar, mais para frente, nós vamos falar quando Sinar tenta guerrear com Abrão, né? Então, assim, é um momento muito importante para as nossas vidas meditar neste livro de Gênesis, principalmente o capítulo 11, que é um dos capítulos mais
interessantes do livro de Gênesis que sai de toda a Bíblia. Então, meus queridos, muito obrigado aí para você que acompanhou até o fim. Eu te agradeço. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Que Deus possa renovar o seu amor e a sua misericórdia conosco. E busque a Deus de todas as formas, da melhor forma possível. Busca porque Ele vos responderá e trará consolo, conforto, libertação, cura para essa necessidade. O médico falar que você não tem mais cura, que esse tratamento vai ser longo, mas o médico dos médicos, não desmerecendo a medicina, mas o médico dos médicos é Jesus Cristo. É Ele em que curava os enfermos, é Deus, é o Todo-Poderoso. Amém? Muito obrigado para você que acompanhou até o fim, que Deus nos abençoe. Eu vou só encerrar com uma oração para que Deus possa alcançar a minha vida e a tua vida até aqui. Amém? Senhor, eu te louvo e te agradeço por este momento de oração aqui, por este momento de comunhão, de leitura da tua palavra. Senhor, não precisamos de templos construídos pelo homem para buscar a ti. Não precisamos, Senhor, estar, meu Deus, em quatro paredes para alcançarmos a comunhão, a graça. Como bem diz a tua palavra, é no deserto que eu falarei contigo. Então, no deserto, o Senhor vem falando com as nossas vidas. Senhor, nos tira, Senhor, de toda a idolatria. Retira, Senhor, todo o opróbrio que há em nós e que seja glorificado e bendito a tua palavra em nosso meio, em nossas vidas. Ajude-me, ó Deus, dai-me sabedoria e entendimento, comunhão e profecia da tua palavra para que possa alcançar a vida. Meu Deus, eu só preciso que o Senhor me ajude a salvar uma vida aqui neste canal. Senhor, eu só preciso que o Senhor me ajude a salvar uma vida aqui neste projeto de salvação que o Senhor preparou para a minha vida e para com aqueles que aqui estão assistindo. Bendito seja o Senhor da glória por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, aleluia. Como diz o amigo lá da Bahia, receba essa bênção. Amém? Um abraço aí. Tchau, tchau. Valeu.